Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar alguns temperinhos. Sabe uma coisa que tempera a nossa vida? A nossa fé. Vamos ler o Salmo 109, versículo 30, que diz assim: Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão. Esse tempero para a vida. Aqui nós temos o risco. Nós vamos começar aqui. Eu vou começar mesmo com o tijolo, o pincel número 6. E o tijolo, você pode misturar caramelo com um pouquinho do ocre. Você vai ter esse tom de tijolo. É o caramelo um pouquinho mais claro. Eu vou preencher essa parte. Acho que vou preencher inteiro aqui. Aqui, ó, até na linha. Você tá vendo como o tijolo, ele é uma cor clara? E esse risquinho aqui, ó, de babadinho, que é do enfeite, o risquinho vai ficar bem visível. Então, vamos preencher. Aqui eu já preenchi. Eu vou pular essa faixa e agora eu vou preencher esta área. Simples assim, só preenchendo. Deixa a flor, deixa as folhinhas e essas bolinhas. Eu vou preencher todo esse pedaço aqui. Olha, preenchi toda essa área. Você viu que o risco tá aparecendo aqui perfeitamente. Eu vou pegar um pouquinho do marrom, vou colocar aqui no pratinho. Essa tinta ainda tá úmida e eu vou fazer com o pincel aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar, pode até pôr um pouquinho pra cima, assim também. Na linha, vou esfumaçar pra cima. Vou fazer um pouquinho de sombra. Tô usando o mesmo pincel que eu usei para preencher. Vou fazendo, alisando. Eu quero que fique bem redondinha essa cerâmica, bem lisinha. Tá, agora eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, só que eu não vou fazer na linha. Eu vou fazer um pouquinho para baixo. Eu nem coloquei risco aqui. É só um pouquinho. Mas vai ficar marcadinho. Esse você vai esfumaçar para baixo também. Agora, um pouquinho mais de sombra no ladinho. Coloco aqui, puxo um pouquinho para dentro. Aqui, puxo um pouquinho para dentro, limpo o pincel. Aqui do outro lado, aqui embaixo também. Se você colocar e for bem delicado com o pincel, você não vai cobrir esse detalhe. Aqui vai ficar escurinho, sombra por causa das salsinhas que estão ali do lado. Aqui posso pôr um pouquinho também. E agora o lado de cá. Começo aqui, ó, na área do meio e vou crescendo a tinta para lá e para cá. Não pegue tinta e comece dali, porque ali não tem que ficar tão escuro. Dou uma limpadinha no pincel, um pouquinho aqui nesse cantinho. Agora eu vou lavar bem meu pincel e eu vou trabalhar com o ocre. Eu vou iluminar um pouquinho só aqui, ó. Essa beiradinha. Lembrando sempre que quando você vai fazer isso, você tem que começar pelo meio.
vai pra lá e vem pra cá. Olha, coloquei uns pontinhos de ocre aqui, eu vou iluminar essa parte também. Esse eu vou iluminar puxando a tinta para baixo, mas não faça isso, não. Faça assim. Lembrando que aqui tem que ficar a área mais clara. E vou colocar um pouquinho também aqui, ó, no centro. Um pouquinho mais, porque o que eu coloquei ficou muito pouco. Ó, coloco a tinta e agora eu vou crescendo para os lados. Até sumir a divisão. Prontinho. Lavo meu pincel e eu vou preencher essas partes, menos essa linha. Preenchi tudo. Agora eu vou com um pouquinho do marrom, muito pouquinho. E vou colocar aqui, ó, nessa linha. Eu peguei muito. Faço um pouquinho de esfumaçado para cima. Mais um pouquinho. Agora eu viro o pincel assim, porque eu vou fazer aqui embaixo. De cantinho no cantinho. O meio vai ficar mais clarinho. Mais um pouquinho e vou fazer a sombra aqui, ó, do lado de cima. Coloco a tinta no meio e venho puxando pro ladinho. Mais um pouquinho. E agora eu vou fazer uma sombra aqui, bem embaixo dessa linha. Do lado de cá também. É bom que os dois lados fiquem com a mesma intensidade da cor. Aqui ficou mais forte, então eu vou deixar aqui também um pouquinho mais forte. Aqui, ó, vou pôr um pouquinho também em cima do risco. Quero cobrir esse risco e vou esfumaçar para fora. Do lado de cá, a mesma coisa. Só que aqui eu não posso trabalhar assim. Eu tenho que trabalhar assim, ó. O pincel fica sempre pra dentro. Eu vou pôr um pouquinho mais aqui. Vou até deixar aqui, ó, o ladinho também marcado. Agora eu vou iluminar com o ocre. Primeiro aqui, ó. Essa área. Segundo, pouquinho de tinta aqui no meio. Terceiro, essa área aqui, ó. Não vou encostar ali. É aqui o meio da tampa. É melhor você ir pegando de pouquinho, acrescentando, do que você encher de tinta e não conseguir espalhar essa tinta. Porque, como você tá percebendo, eu tenho bem nítido o tijolo, o ocre e o marrom. Agora eu peguei um pouquinho mais e vou fazer aqui, ó, bem na curva. Não vou misturar muito aqui, tá? Porque aqui eu tenho essa linha clara, que é a bordinha. Ó, na curva. E aqui também, bem na curva. Limpar meu pincel ali, porque eu peguei muita tinta. Pronto. Agora eu vou preencher com o branco. Eu vou preencher esta faixa e esta faixa. E estas bolinhas. Esta e esta. Eu vou trocar de pincel, porque esse já tá largo. E eu vou usar aqui um pincel número 2 aparadinho. Eu preenchi aqui de branco. Você viu que aqui ficou na mesma intensidade daqui.
Ali tá atrás, tem que ficar um pouquinho mais escuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do ocre, eu vou passar aqui e vou passar ali. Ó, e venho limpando o pincel. Aqui vai ficar mais escurinho. Venho limpando o pincel. Essa elipse aqui, no teu risco tá bem certinha, tá? Pode seguir lá que tá certinho. Vou aproveitar que o pincel tá sujinho de branco, eu vou iluminar um pouquinho mais aqui. Não preenchi aqui de branco, vou preencher de azul. O miolo e essa faixa aqui. Azul celeste. Vou usar o pincel 2 também. Azuis preenchidos. Agora eu vou trabalhar com vermelho escarlate. E eu vou preencher a flor com o vermelho escarlate. E depois, em seguida, eu já vou preencher essas folhinhas com o marrom. Assim, só preenchidinho mesmo. Agora, eu vou pegar o marrom com o pincel número 2 ainda. Eu vou colocar aqui no pratinho uma pincelada grandinha. Eu vou colocar 2 pinceladas de água para diluir um pouquinho, que a gente vai trabalhar o contorno. Trabalhar o contorno, a minha tinta tá um pouquinho dura, então não é fácil trabalhar com pincel 0 assim. Por isso, eu vou diluir bem direitinho. Minha tinta tá dura, quase não uso o marrom, daí ele fica parado e vai ficando assim. Ó, eu poderia diluir também direto no pote, mas eu prefiro fazer desse jeito aqui. Com essa tinta, primeiro, carrego o 0 e eu vou colocar, fazer um contorno aqui, ó, nessa parte de cima. Não embaixo, em cima. Aqui vai ficar mais larguinho. Eu vou levando esse pincel, eu vou fazer esse contorno aqui inteiro. Essa é a parte onde a tampa encosta na parte de baixo. Até chegar aqui. Não faço contorno, tá? É só até aquele cantinho ali. Pro lado de cá, a mesma coisa. Mais uma coisa. Eu vou fazer um contorno nas flores. E um contorno aqui, ó, dentro da flor, no miolo. Tá? Contorninho nas flores, contorninho no miolo, contorninho aqui, ó, na bolinha branca. Se precisar algum contorninho na folha, você pode dar uma ajeitadinha. E mais um detalhe, aqui embaixo a gente tem esse babadinho. Eu vou fazer esse detalhe também com o marrom. Olha só, vai ter bastante tarefinha. Então, eu vou terminar o meu e depois eu te mostro concluído. Então, assim ficou o pote. Agora, nós vamos fazer as cebolinhas. Para as cebolinhas, eu vou usar o verde pinheiro e vou usar o verde folha. São 2 tons que tem bastante contraste. E é isso que eu quero. Eu vou começar por essa aqui, que tá por trás. Todo esse cantinho. Ela tá por trás aqui também. Sobrou um pedacinho ali para eu pôr o clarinho, mas eu já vou passar um pouquinho aqui, ó, de pinheiro. E agora, com o verde folha, eu completo a área de luz. É um exercício de luz e sombra. Quem tá por baixo, mais escuro. Quem tá por cima, um pouquinho mais claro.
tá? Aqui eu tenho um pedaço. Você viu que ela tá bem por baixo, essas duas passaram por cima. Agora eu tenho esta aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui ela tá por trás, aqui ela tá por trás. Aqui também ela tá por trás. Então, aqui, ó, ela ficou por cima daquela que a gente já fez. Essa parte aqui ficou por trás daquela. Essa parte aqui ficou por trás desta. Eu vou fazer a base dela mais escura, que seria a parte que tá encostando na mesa. Sobrou aquele pedacinho ali. A pontinha vai ser assim, aqui tá por baixo desta. E aqui é a base que tá encostando na mesa. Eu vou deixar mais escuro. Então, agora eu venho com verde folha. Aqui vai ficar uma linha. E aqui eu venho só limpando o meu pincel. Aqui a mesma coisa. Vai ficar bem clarinho, só aquela partezinha ali. Aqui também. Olha, trabalhamos a luz e a sombra. Agora eu faço esta aqui. Você viu que ela tá por cima dessas todas. E ela tá por baixo aqui. Então, onde tá por cima, eu tenho que deixar mais claro um pouquinho. Para fazer o contraste e assim a gente vê que tá por cima. Porque tá recebendo claridade, tá recebendo luz. Aqui tem que ficar escurinho. A ponta eu posso deixar mais clarinha, porque ela tá aqui, ela não tá encostando em ninguém. Vou colocar o verdinho claro até por aqui. E vou colocar esse pedaço aqui, ó, com o verde pinheiro. Dou uma misturadinha sempre. Vou pôr um pouquinho de claridade aqui. Vou completar aqui o cantinho com verde pinheiro. Aí você vai fazendo e ajeitando, porque são linhas retas. Mas às vezes a gente faz e fica meio borradinho. Aí você volta, ó, com um pouquinho da outra tinta, no caso aqui, ó, a linha tá aqui. Tem que vazar aqui e passar pra lá. Ó, marquei bem certinho. Agora, essa daqui eu faço a mesma coisa. Isso a gente pode fazer também depois que termina a pintura. Você volta realçando as luzes. Agora, eu tenho aqui uma série de cebolinhas misturadas. Vou colocar primeiro aqui, ó, nesse cantinho, que é uma parte que tá lá atrás. Aí eu tenho uma cebolinha inteira. Vou trabalhar com as sombras, tá? Tenho outra aqui embaixo. Eu vou colocar como se essa estivesse por cima daquela. Então, aqui vai ficar escuro toda a linha. Assim vai ficar mais fácil, olha. Essa saiu uma ponta aqui. E aqui, essa passou por cima de todas elas. Então, vai ficar um pouquinho mais escurinho. Não cheguei até o final, porque ali tem um buraquinho. Aqui, eu chego até o final e coloco atrás do alho. Todo o restante, agora, eu posso preencher com o verde folha, já dando uma misturada para não secar dividido. A cebolinha, ela é reta e ela é redondinha. Então, a mistura tem que ficar bem lisa. Aqui na pontinha, tenho um pouquinho. Agora, aqui entre essas duas, eu coloco um pouquinho do escuro aqui.
e um pouquinho do escuro aqui. Peguei muito, já vou limpar o meu pincel. Aqui atrás do alho vai ficar escurinho. E deu um pedaço de cebolinha gordo. A gente pode até dividir. Eu posso fazer mais um pedacinho assim. Olha como vai ficar. Esse aqui vai ficar clarinho porque tá por cima, escurinho embaixo porque tá por trás. Você tem que ir olhando e percebendo um elemento na frente do outro. Se você for pintando e não parecer assim, então tem alguma coisa errada na colocação da luz e da sombra. Tá vendo? Olha, 1, 2, 3. Ali passou por cima. Quando a gente trabalha a luz e a sombra, a gente percebe isso. E depois que secar, nós vamos voltar realçando as luzes por cima. E aqui ficou como se fosse um pedacinho de uma que está lá por trás. Agora, esta aqui, ela tá por cima dos dois lados. O que eu faço? Começo por aqui. Aqui ela tá por baixo. Porque essa passou por cima. E eu vou crescendo essa sombra aqui, ó, na parte de baixo. Até chegar aqui. Aqui tem sombra, então aqui ela tem que ficar clarinha. Tá vendo? Toda a linha de baixo. Chegou aqui, parei. Aqui eu posso pôr um pouquinho também. Aqui não posso, porque já tem sombra ali embaixo. Aqui um pouquinho. Aqui não posso. Aqui eu posso pôr um pouquinho. Agora o verde folha. Aqui toda essa linha. Aqui, ó, vai ficar preenchido. Vai ficar clarinho dos dois lados. Dou uma misturadinha. Agora eu vou chegar com o verde folha até o final. Aqui eu vou deixar essa cebolinha por cima e vou deixar esta aqui por trás. Ela vai ficar por trás da pimenta, então vai ficar toda escura aquela área ali. A sombra de verde pinheiro vai acompanhar esta cebolinha de baixo até o fim. Esta aqui, ela vem com um escurinho aqui embaixo. Posso pôr um pouquinho aqui na ponta. Aqui não, porque aqui tem que ficar clarinho. Daqui pra lá. Agora, essa parte aqui, ó. Aqui eu tenho duas. Essa daqui tá por cima. Então, eu vou deixar escuro a de baixo. Aqui tá atrás da noz moscada. Então, vai ficar escurinho. Sempre que tiver atrás de alguma coisa, vai ficar escurinho. Aqui, ó, eu tenho duas. Risquei um pedacinho aqui que eu tenho que continuar aqui. Então, vou continuar, ó, um pedacinho. Essa passou por cima. Aqui, ó, tudo que tá por trás fica mais escurinho. Então, contornei com escurinho entre essas duas. Se esta passou por cima, essa tem que ficar mais escura. Atrás do alho, mais escuro. Sempre que tiver uma coisa encostada, vai ficar mais escuro. E aqui embaixo, na linha de baixo, também vou deixar um pouquinho mais escuro. Como você viu, essa daqui só vai ter luz no meio. Que é o caso da pontinha que eu deixei aqui. Ó, vai um pouquinho de luz ali e chega. Aqui vai ter também um pouquinho de luz no meio. Aqui vai ter luz que vai passar por cima dessa. E aqui
vai ter uma ponta de luz. Ela vai seguir inteira, clarinha. Aqui a gente mistura. Clarinho aqui, porque tá cruzando. E aqui agora a gente vai, acho que já até secou meu verde pinheiro. Vou ter que colocar mais um pouquinho. Porque quem ficou por cima é aquela. Então, essa aqui, ó, tenho que deixar mais escurinho. Essa de baixo. Aqui eu posso até definir um pouquinho mais. Tem a linha. E agora, essa daqui, coloco clarinho até o final. O pinheiro já secou, tô colocando um pouquinho mais. Lembrando que esta aqui é que ficou por cima. A linha dela tem que ficar bem nítida. Vou pôr mais um pouquinho do verde pinheiro aqui, ó, na borda de baixo. Porque o que eu coloquei ali secou e não misturou com o verde folha. Vou pegar meu outro pincel. Às vezes vocês me perguntam que pincel que eu uso. Olha, esse daqui é Tigre, número 2. Eu tenho mais um outro que tá sequinho e durinho aqui. Esse é Acrylex, também número 2. E eu tenho mais um aqui, ó, esse é o Condor, número 2, tá vendo? 3, número 2. Esse ficou molinho, eu lavo, deixo secando. E eu vou pegar o outro, porque ele tá durinho, é mais fácil para fazer essas linhas. Então, com ele, agora, eu vou dar uma retocada. Aqui já secou, tudo já secou. Então, eu vou retocar a luz. Agora, com a mesma cor, tá? Eu uso o verde folha também. Só que agora, como a tinta de baixo já tá mais seca, eu vou conseguir que esse verde folha fique mais vibrante. E é a hora de acertar alguma imperfeiçãozinha, alguma coisa que saiu fora. Olha, só nesse pedacinho aqui, ó, como a tinta pega e fica mais bonita. Lembrando que de um lado vai ficar por cima, tem que ficar forte. E do outro lado tem que sumir. Eu retoquei esse lado, de lá eu faço depois. Peguei um pouquinho do branco, meu pincel tava sujo de verde. Então eu vou conseguir um verde bem clarinho. Tá vendo? Olha que lindo. Esse verde aqui é a mesma coisa do erva doce. Você pode pegar um pouquinho e colocar, por exemplo, essa daqui que ficou por cima. Você coloca bem no meio. Um toque de luz. Aqui, ó, um pouquinho. Cada um deles, você pode colocar um pouquinho. Não é na linha agora, tá? É bem no meio da cebolinha. Muito pouquinha tinta. E essa cor, ela vai sempre em cima do verde folha. Ela nunca vai em cima do pinheiro. Eu vou terminar aqui esse lado, daí eu te mostro pronto. Olha como ficou a cebolinha. Agora nós vamos, com essas mesmas cores, nós vamos fazer a salsinha que tá aqui do lado. Então, agora a salsinha. Nós vamos trabalhar com os dois verdes, pinheiro e o folha. Cada folhinha, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pôr o verde pinheiro, vai puxar pelo meio. Aí depois você vai pegar o verde folha e vai colocar nas pontinhas. Olha como é que ele vai ficar. Aí, não precisa nem lavar teu pincel. Você vai pegar mais um pouquinho, vou preencher aqui, vai puxar pelo meio.
vai colocar o verde folha, vai puxar pra dentro. E assim a gente vai fazendo todos eles. Eu coloquei de um jeito aqui que você vai fazendo assim, ó, de fora, depois os de dentro. Aí aqui começa por esse, depois vai nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse. Então, de fora para dentro, vai fazendo que vai ficando sempre um por cima do outro. Aí você já vai colocar o verde pinheiro embaixo, que tá por trás, e o verde folha na ponta, que sempre vai estar por cima. Vou fazer todos os meus, depois eu te mostro. Olha só, já preenchi todos os meus. Percebe aqui, ó, quem ficou por cima fica mais claro. Aqui também. Quando seca, a gente pode dar uma iluminada novamente, só nas áreas mais clarinhas. Tô fazendo aqui com o verde para mostrar para você. E olha, aqui, você viu que esse tá por cima desse? Não, aqui, começando por aqui. Olha só, esse ficou por trás, porque tá escuro. Esse ficou por trás, esse ficou por trás, esse também. Esses dois estão em cima de todos os outros, então a bordinha ficou mais clarinha. E eu vou fazer de novo aquela misturinha, uma pincelada de branco e uma do verde folha. Vai dar aquela misturinha de um verde bem clarinho. E com esse verde eu vou dar uma iluminada em quem ficou na frente. Não preciso fazer inteiro, só em algumas pontinhas, assim, ó, que ficaram por cima. A cor é a mesma, só que aqui mudou a textura. Iluminar um pouquinho. Olha a diferença. É preciso iluminar. Não precisa trabalhar muito com o pincel aqui. Mas também não deixe isso aqui. Tá vendo? Dei 3 pinceladas, ficou grosseiro. Então, o que que eu faço? Eu vou lavar meu pincel e vou voltar tirando um pouquinho. Se precisar, eu volto com um pouquinho do verde folha. Essa tá por cima, então ela pode ficar mais clarinha. Então, é só mesmo nas pontinhas. E só um pouquinho, não precisa em todas elas. Pronto. Pego o meu pincelzinho zero, o verde pinheiro, e vou fazer os galinhos. Aqui, ó, no centro tem um galinho que não precisa atravessar a folhinha. Esse vai aparecer mais. Aqui nós temos também alguns galinhos. Verde pinheiro. São galinhos finos, mas não tão finos. Eu vou usar o verde folha para fazer um segundo risquinho aqui, ó, do lado. Ele vai engrossar um pouquinho e vai ficar iluminado. Agora, nós vamos fazer as pimentas. Agora, eu vou preencher as pimentas com o vermelho escarlate. Menos o cabinho e essa parte que é verdinha. Pimenta preenchida. Ainda com o pincel sujo de vermelho, eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro. Eu vou colocar aqui no pratinho, porque eu preciso bem pouco. Tiro o excesso de tinta do pincel e eu vou começar pintando essa pimenta aqui de trás. A gente vai fazer a sombra dela. Você viu que aqui as duas se encontram? Essa ficou por trás, então ela vai ficar um pouquinho de escuro. Nós vamos fazer a sombra da pimenta com o verde. Essa área aqui, ó, também tá por trás. Vou crescer uma sombra.
Agora, eu vou colocar a sombra nessa área dela aqui. Essa área mais gordinha. Eu quero aqui, ó, embaixo do verdinho dela, eu vou puxar um pouquinho. Você vai fazer assim uma ligeira depressão na pimenta. Puxei pelo meio. Agora vamos a esta outra. Primeiro, aqui, ó, na pontinha do lado de baixo, eu vou pôr uma mancha também. Aqui a gente tem um fundinho. Eu vou colocar bem na linha um pouquinho e vou limpando o pincel para baixo. Ficou assim um gordinho. Depois, aqui embaixo, a pimenta dedo de moça, ela é muito boa pra gente montar composições, porque ela sempre vai alegrar sua composição. É fácil de fazer e sempre vai ficar bonito. Eu gosto muito, tanto de comer quanto de pintar pimenta. Aqui, ó, vou subir um pouquinho aqui também, só para não ficar muito lisa, redonda. Pronto. Agora eu lavo meu pincel. Eu vou iluminar com um pouquinho do ocre. Então, pego um pouquinho. Eu vou até colocar aqui no pratinho para você ver que é bem pouquinho. Primeiro, aqui em cima. Mas você não precisa ficar na borda. Você pode pôr assim, ó, a tinta um pouquinho para dentro. Lembra que a pimenta, ela é redonda. Então, a borda, bem bordinha, nunca vai estar muito iluminada. E eu vou dando ligeiras batidinhas com o pincel. Para não ficar muito... Aqui não precisa ficar muito liso. Eu posso passar aqui, ó, um pouquinho também. Esta aqui é a área de luz, a maior área de luz dessa pimenta. Esta outra eu vou fazer a mesma coisa, ó. Nos dois gordinhos, coloquei um pouquinho de tinta e vou batendo o pincel, sumindo com aquela tinta. Aqui vou até descer um pouquinho, subir ali na pontinha. Nunca chegue na área de sombra com a luz. Aqui e esse gordinho aqui. Preciso clarear para mostrar que tá por cima daquela. Lavo meu pincel e vou repetir esse processo com um pouquinho do branco. Com um detalhe, o branco você não precisa limpar, você não precisa esfregar o pincel, você só coloca. Ele vai funcionar como um brilho. E nunca você vai colocar esse branco em cima do verde, ali no caso em cima da sombra. Ó, você coloca um pouquinho, você pode acrescentar um pouquinho. Geralmente o brilho, ele vai no meio da área de luz. Pronto, aqui acho que já deu. Lavei meu pincel, vou preencher essa partezinha aqui com o verde pinheiro. Posso preencher o cabinho já, também. O cabinho não é tão fininho, então não é preciso fazer com pincel zero. A não ser que você tenha bastante dificuldade de trabalhar com pincel com a cerda mais larga, aí você pode e deve pegar o zero. Vai dar mais trabalho, mas é segurança. Aqui não fica uma linha reta. Pode fazer como se fosse não, sépalazinhas, mas não precisa ficar também muito desenhadinho. Olha, eu vou iluminar com essa misturinha que eu tinha aqui de verde folha com um pouquinho do branco. Eu vou iluminar aqui nessa área de cima. Desço um pouquinho só fazendo sujeirinha. Bati o pincel. E aqui
eu não preciso de uma linha muito perfeita, mas eu preciso de uma cor bem acentuada. Aqui, acho que eu vou pegar o 0. Eu vou colocar aqui nesse. Não chego até embaixo, tá? Porque aqui é área de sombra. Aqui ainda tenho tinta úmida, então com o meu 0 eu vou colocar uma linha. Vai fazer aparecer muito mais aqui o meu cabinho. Esse também, não precisa uma linha contínua. Ó, iluminei. Próximo elemento, a noz moscada. Agora, aqui, ó, a noz moscada, eu vou preencher com amarelo pele. Eu consigo enxergar todos os risquinhos. Eu vou usar o marrom, só um pouquinho. Meu pincel tá sujinho de marrom. O ponto dela tá aqui. Então, eu vou passar assim, de levezinho, esse marrom em cima de cada risco. Vou usar esse pincel grande mesmo, porque eu não quero que fique uma linha muito certinha. Essa área aqui, ó, eu vou sombrear um pouquinho. Assim, com pinceladas. Eu vou fazer isso do mesmo jeito pra lá. Embaixo vai ficar mais escurinho. Eu vou lavar o meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do branco, só de um lado do pincel. Aqui não tem tinta, aqui tem tinta. Ponho essa tinta pra cima. Eu vou iluminar um pouquinho aqui, ó, fazendo risquinhos também. Você vai colocando o branco na área onde não tem o marrom. Ele vai clarear um pouquinho, mas daqui a pouco a pele vai absorver e não vai ficar assim tão branco. Pronto, a gente criou a base. Agora eu vou usar o marrom, eu vou realçar aqui, ó, aquele fundinho, aquele escurinho, e vou fazer com o 0 alguns pontinhos, na verdade são ranhuras. Não vou trabalhar muito, porque senão vai escurecer muito. Na área mais escura, você pode pôr mais. Aqui no meio que tá clarinho, só bem de leve, tá vendo? Vai ficando risquinhos bem fininhos. Acentua aqui, aqui da onde saía o cabinho. Viu que ficou aqui uma área de luz? Precisa preservar essa área de luz. E tá pronta a nossa noz moscada. Agora nós vamos pintar o alho. Eu vou usar o branco. A gente vai fazer aquele alho bem brasileiro, que ele é meio roxinho. Começando por esse último pedacinho aqui, ó. Vou colocar o branco assim, ó, quase inteiro. Aí eu vou pegar o vinho, mas é muito pouquinho. E vou fazer uma sombra. Então, um pouquinho que nem apareceu. Olha, tá vendo? Quando o vinho vai com o branco, ele se mistura e fica mais suave. Aqui eu tenho um pedacinho que é branco, que tá lá atrás. E eu vou moldando os bulbilhos. O alho, ele é um bulbo. E cada dentinho do alho a gente chama de bulbilho. Pronto, fiz o primeiro. Agora eu vou fazer aqui, ó, o segundo. Mesma coisa. Coloco nem lavei meu pincel, que dele já fica sujinho. Um pouquinho do branco no centro. Aí eu vou colocar o vinho em volta. Vai ficar mais escurinho em algumas partes, mais clarinho em outras.
Mas a gente vai sempre respeitando a luz e a sombra. Apesar de que depois a gente vai fazer ainda um acabamento mais escuro. Tá vendo? Olha como eu vejo aqui a diferença bem certinha entre um e outro. Eu já vou colocar aqui, ó, um pouquinho do rústico bem em cima da linha. E aqui, ó, no cantinho, eu já vou deixar um pouquinho mais escuro com o rústico. Isso. Esse bulbilho aqui também eu vou colocar um pouquinho do rústico. Já vou pôr aqui embaixo. Olha só que legal. Agora eu vou fazer o outro. Esse aqui maior. Então, ele vai uma área maior de branco. Eu tô usando um pincelzinho número 2, bem gastinho. E ele tá bem aparadinho, bem durinho. Branco. Depois o vinho. O alho, às vezes, ele fica assim, ele tem umas ranhuras. Os tons mais escuros. Olha que legal. Em cima da tinta úmida, fica bem fácil misturar e fazer essa ranhura. Só com o pincel sujinho ali, ó, em cima do branco. Essa parte aqui atrás, eu vou pegar rústico e vinho ao mesmo tempo no pincel. E eu vou preencher esse primeiro espaço aqui. Vou preencher aqui atrás também. A gente tem ali um pedacinho de branco, vinho e rústico juntos no pincel. Essa parte de dentro ali, entre os bulbilhos e esse cabinho aqui. Já vou fazer o cabinho. Meu pincel tá sujinho. Eu já peguei o branco e já vou preenchendo para aproveitar a sujeirinha do pincel. Vou pôr um pouquinho de sombra aqui desse lado. Mas essa parte aqui, ela fica bem clarinha. Isso aqui, eu vou colocar, ó, 2 pinceladas. Mal, assim, sem muito remeleixo, tá? Aqui eu vou escurecer um pouquinho embaixo do cabinho. Uma pincelada. Aqui é como se, ó, fosse um recorte, assim. Agora, esse aqui, que eu vou começar lá de trás de novo, eu vou colocar o branco. Enfim, a sequência é a mesma. Ó, depois um pouquinho do vinho. Sempre o que tá por trás fica mais escurinho. Venho sujando. Eu vou fazer um pouquinho mais de vinho aqui, ó, na linha. Já vou deixar um pouquinho do rústico aqui embaixo. Aqui eu vou fazer uma linhazinha de branco. Só até aqui, para separar esse elemento deste. Agora, esse daqui, branco. Você viu que eu risquei aqui uma ranhura de sombra? Se a sombra tá mais pra cá, então essa parte aqui, ó, tem que ficar mais escura. Sempre a parte de baixo mais escura. Agora, o vinho. Aqui embaixo eu já ponho uma pinceladinha um pouquinho mais acentuada. Faço aquela ranhura, que eu não preciso esfregar muito. Pode ficar assim, sujinho, digamos. Vou deixar a pontinha aqui, ó, passando por cima daquele outro. Deixar mais branquinho aqui. Mas com manchinhas, sem misturar muito.
Isso. Agora eu vou escurecer aqui a base com rústico. Se você não tem rústico, você pode usar o sépia. O efeito vai ser quase o mesmo. Agora eu faço esse, porque esse aqui, você viu, ele tá por cima daqui e tá por cima daqui. Ele tá por cima dos dois lados. Vai ser o último que nós vamos fazer. Então, agora, esse aqui, ele tá mais na frente, então essa área aqui vai receber um pouco mais de luz. Vou chegar com essa luz até na bordinha ali. Aqui, essa beiradinha também. Tá, agora o vinho. A área de baixo aqui, ó, preenchi toda com vinho, praticamente. Gostei dessa ranhura aqui do meio, vou deixar. Vou escurecer mais um pouquinho com o rústico. Lembrando que o rústico, ele não vai passar da área do vinho. Ele não vai invadir a área do branco. E aqui eu não coloquei o rústico, né? Então, vou colocar agora. Agora, nós vamos fazer o último bobilho. Ele vai ficar bem claro aqui. Ele é o maior, né? Tá de close. Ó, coloquei o branco. Agora, coloco o vinho. Vou entrando em cima do branco com cuidado, porque é pra ele ficar claro, né? Vou deixando essa ranhura. Sempre acompanhando a linha. Aqui eu não posso colocar uma sombra reta, nem atravessada, claro. Ali em cima eu vou deixar mais escurinho. Vou escurecer ainda mais aqui embaixo. Aqui, ó, ficou escuro e escuro. Com o pincel sujo, eu não lavei o pincel, eu vou colocar uma isca de branco, viu? Separei, só que essa linha não pode chegar até embaixo. Aqui. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Partindo daqui, que é a área mais clara, uma isca de branco. Posso fazer isso aqui também, ó. Sem chegar até embaixo, tá? Porque embaixo é bem escuro. É a área de sombra. Olha que lindo. Aqui a gente tem um rabinho, assim, que esses dentinhos têm. Eu vou deixar mais clarinho. Se você quiser fazer com pincel zero, fique à vontade. E aqui, só vou deixar mais escurinho, só uma pontinha ali, ó, com branco. Aqui vem sumindo com esse branco. Eu recebi recentemente um videozinho no WhatsApp mostrando a diferença do alho brasileiro e do alho chinês. E a gente consegue identificar justamente por causa dessa cor. Pus demais aqui. Vou voltar com o vinho. Prefiro esse bubilho aqui mais escuro. Esse dente, o dentinho do alho. Lembrando que esse daqui não aparece aquela parte de baixo das raízes, né? Porque ele tá um pouquinho inclinado para frente. E agora, ele tem, olhando a cabeça de alho bem direitinho, ele tem um leve toque amarelado. Então, eu peguei um pouquinho do ocre, tirei bem o excesso de tinta do pincel e vou fazer isso aqui, ó, em cima do branco. Não pode pôr em cima do vinho, porque se você colocar, vai ficar siena. Muito pouquinho, é muito sutil. Mas
tem um toquezinho. Olha que lindo, ficou igualzinho a minha cabeça de água. E agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel número 6. Agora é a hora dos retoques, né? Coloquei aqui, ó, um pouquinho do ocre e um pouquinho do rústico. Pouquinho. Olha a cor que eu fiz, uma cor bem escura, mas não tão escura, porque esse daqui ficaria muito forte. Daí eu só diluí um pouquinho para fazer essa parte da sombra. Eu vou colocar uma pinceladinha de água. Olha, chegou até a escorrer aqui. A água ajuda a penetrar melhor no tecido. E eu vou colocar a sombra exatamente onde tem a ranhura. Vou deixar bem rente ao elemento, que não pode ficar aparecendo uma luz ali. Olha como eu trabalho com o pincel. Eu só faço esse movimento. Todo lugar que tiver essa sombra marcada, você vai seguir, mas você vai ficar exatamente no tamanho que tá ali, tá bom? Não cresça muito. Olha, o trabalho já tá seco. Eu vou fazer um fundo com o ocre. Coloco uma pincelada de ocre no pratinho, uma pincelada de água. Deixei a tinta bem molinha, quase líquida. E agora eu vou fazer um pouquinho de fundo. Só limpando o pincel. Eu não vou colocar tinta. É só mesmo para dar uma corzinha. Você vai lidando, porque o tecido tá seco. A tinta tá bem líquida, bem úmida. Então, onde você coloca, parece que faz uma mancha, mas vai espalhando, olha, vai trabalhando com o pincel assim, redondinho. Viu como faz barulho até? Isso aqui eu vou fazer em todos esses cantinhos. E vou fazer aqui embaixo do trabalho também. Aqui, ó, todos os espaços. Você tem muito pouca tinta no pincel, então não tem nem problema se você passar um pouquinho assim, ó, em cima da pintura, que já tá bem seca, não tem problema nenhum. Porque você não deve deixar nem um cantinho branco. Aqui embaixo você vai não precisa passar muito além dos elementos aqui, ó. Assim, aqui ó, já terminei, limpei meu pincel. Não vou além disso aqui. E você deve trabalhar sempre na horizontal. Porque se ficar algum arranhão, alguma linha, vai ficar na horizontal e vai imitar a mesa. Aqui do ladinho, você não deve deixar uma linha parada. Você vai sumindo com a sua tinta. Vai levando o pincel, vai, ó, sumiu e eu não tenho uma linha onde terminou. Eu vou fazer isso daqui do lado direito também. E eu já mostro pra você o resultado. Olha, já fez o ocre toda essa parte. Agora, eu vou mostrar uma coisa pra você. Pinceladinha de ocre, tá úmido aqui ainda. E eu fiz aqui, ó, um pouquinho de luz seca. Olha a diferença que dá de um lado pro outro. Então, eu vou fazer aqui também um pouquinho. Luz seca é assim, quando você pega pouquíssima tinta no pincel, a superfície que você vai iluminar, no caso, tá seca, aí você coloca aquela tinta, mas você não, ela não preenche, tá vendo? Não é muita tinta. E você vai espalhando, você consegue controlar. Olha só, comecei aqui e foi sumindo. Aqui já tá a cor natural que tinha embaixo. Vou pôr mais um pouquinho aqui também. Então, mais nos ladinhos ali. E aqui embaixo, nos cantinhos,
um pouquinho do rústico com um pouquinho de água e eu vou colocar aqui no cantinho um pouquinho dessa sombra em cima do ocre. Quero que fique bem escurinho aqui esse cantinho. Vou limpando o meu pincel. E é só isso. Do lado de cá, vou fazer esse cantinho aqui também da mesma forma. Aqui eu vou trocar de pincel, porque esse pincel número 8, ele é grande para fazer esses cantinhos, mas eu vou deixar todos esses cantinhos aqui escurinhos. Vou fazer aqui, ó, os finalmente, já com esse pincel maior. Vou sumindo com o rústico para dentro do ocre. E agora com o pincelzinho 2, eu vou fazer os cantinhos. Tô fazendo essa sombra diferente porque tem muita gente que tem medo de molhar. Eu prefiro com tecido molhado. Eu acho mais fácil. Mas para quem tem medo, é uma alternativa você trabalhar com a tinta meio aguadinha, diluída. Pronto o nosso trabalho. Para você que estava esperando o alho, tá aí uma forma de pintar. Mais uma aulinha pronta. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Lá você encontra todos os riscos das minhas aulas. Para quem tem me dado apoio no canal, muito obrigado! E até a próxima aula!